E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro Meninas Selvagens. Mas antes de começar a resenha, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o curtir se vocês gostam desse tipo de conteúdo e me seguirem lá nas redes sociais também. E vamos pro vídeo? Bom, esse livro aqui foi uma leitura que eu terminei recentemente. Foi um livro que eu demorei para ler, eu confesso, eu demorei bastante tempo para ler esse livro. Primeiramente pelo fato de que a gente tem na capa aqui descrevendo que é um terror feminista que se passa em meio a uma epidemia. E eu, como uma pessoa muito cagona que sou, morro de medo de histórias de terror, então eu fiquei assim um pouco insegura de ler esse livro e abandonar ele super rápido pelo simples motivo de que se ele me desse medo, talvez eu não aguentaria finalizá-lo. Mas eu queria muito ler a história, a capa me chamou muita atenção, né? É uma capa completamente maravilhosa, eu já até falei sobre ele lá no meu Instagram quando eu tava bem no inicinho do livro. Mas então, e o segundo motivo é porque assim que eu comecei a ler o livro, eu senti que ele tinha uma narrativa mais lenta mesmo. Ele tem uma parte bem descritiva, algumas partes, na verdade, bem descritivas. Então ele é um livro que tem uma leitura um pouco mais lenta mesmo. E pelo fato dele ser esse livro, né, que tem descrito aqui como terror, eu estava lendo ele somente no meu horário de almoço, né, na parte da manhã. Então, assim, eu parava de trabalhar, almoçava, lia um pouquinho o livro e voltava a trabalhar e não pegava ele durante nenhuma outra parte do dia, que era para caso tivesse alguma coisa que me assustasse muito, isso não interferisse tanto, né, durante a noite ou, enfim, no meu psicológico. Pessoas que têm muito medo, assim como eu, vão me entender. Mas bora para o resumo em geral do livro. A gente vai conhecer aqui então a Ilha de Raster, que é onde fica situada uma escola somente para garotas, né? E aí a gente tem aqui uma escola, um cenário de uma epidemia, ou seja, existe uma doença que assolou todo esse território da ilha e todas essas garotas e pessoas que estavam na ilha foram infectadas por essa doença, mas ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, como que essa doença surgiu. Algo parecido? Será alguma coisa? E aí a Marinha, que é responsável por esse território, decretou quarentena para essas pessoas. Ou seja, as pessoas estavam isoladas, elas não poderiam sair da zona do colégio sem uma autorização, né, prévia, para que não corresse o risco de infectar mais ninguém. Acho que temos aí algumas semelhanças, né, com a vida real ultimamente. Bom, então a gente vai conhecer aqui primeiramente a Hurt, que é a personagem principal do livro, né, que vai aqui nos contar a maior parte da história. E ela vai começar descrevendo como é que foi que tudo isso começou, descrevendo como é que está o cenário atualmente, né, como é que elas estão lidando com isso, como é que a Marinha, né, está ajudando ou não, né, nesse processo aí de quarentena que elas estão passando. Inicialmente a gente vai descobrir, né, essa questão aí de como essa doença afeta as pessoas, né, as pessoas que conseguiram sobreviver a essa doença, que ninguém sabe bem ao certo o que é, se é um vírus, ou que doença, que tipo de doença é isso e como que se foi infectado. Então a gente vai descobrir primeiramente como é que afeta, são várias transições que essas pessoas passam, né, até o nível máximo da doença, que pode levar a óbito as pessoas que não aguentarem a passar por cada período, né, que a doença se manifesta um sintoma. Então a gente tem essas garotas sendo descritas como desfiguradas, né, a doença causa isso nelas, elas vão se desfigurando, então elas vão ganhando novas características no corpo, ou então perdendo algumas partes do corpo. E assim, tem várias descrições assim que você fica um pouco, meu Deus do céu, e tentando imaginar aquilo. Eu acho que se fosse visual, né, se tivesse imagens mesmo, talvez me perturbaria um pouco mais do que só lendo, porque eu tentava imaginar as coisas um pouco mais suaves, mas não é descrito dessa maneira. Realmente a gente consegue ver que essa doença ela devasta o exterior da pessoa, mas não
só o exterior também, o interior. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa descrição de como é que afeta, né, do que a Marinha fez. A Marinha manda o suprimento para elas, e a equipe do barco, que é a única que pode sair do castelo, da escola, para poder buscar esses suprimentos onde eles são deixados pela Marinha, né? Então a Marinha envia suprimentos tanto de armas quanto, né, para elas poderem se defender dos animais que viviam na ilha e também foram afetados por essa doença, assim como a vegetação, ou seja, tudo ao redor foi tomado pela doença que é denominada Tox. E aí a gente tem a Hurt descrevendo essa parte inicial de como é que funciona essa rotina delas, né, de treinamento, tanto de tiros, e aí a gente vai acompanhando essa descrição até o momento que a gente conhece as amigas dela também, né? A Bite e a Reese. A Bite é aquela que é a responsável por manter o grupo junto, é o porto seguro da Hurt, é como se fosse uma irmã, é quem ela é mais próxima. A Reese já é mais fechada, já é mais introspectiva e mais agressiva também, é aquela que bota medo em geral, sabe? E aí, em determinado momento, a gente tem a Reese querendo entrar para a equipe do barco por conta que o pai dela, que foi afetado pela doença no início, ele teve atitudes muito selvagens e preferiu ir embora da escola, né? Então, ir para a floresta e sumiu e ninguém mais teve notícia. Então, ela não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, o que aconteceu com ele. E ela quer entrar aí para a equipe do barco para ver se ela consegue descobrir alguma coisa. Mas a gente tem, então, a Hurt entrando para a equipe do barco, mesmo sem tendo tentado. E isso causa um atrito entre as duas. Elas vão brigar ali. E a Reese vai ficar muito pé da vida com a Hurt, mesmo sabendo que ela não tem culpa disso. E vamos ter, por um lado, a Hurt um pouco insegura, mas ao mesmo tempo feliz por ter sido selecionada para essa vaga, porque isso demonstra, né, que as pessoas veem potencial nela e que ela vai poder ajudar de alguma outra forma e ser útil de alguma outra forma. E, ao mesmo tempo, ela é insegura porque ela não sabe o que ela vai encontrar do lado de fora da escola. E aí a gente acompanha ela nessa primeira ida dela para pegar esses suprimentos. E nessa primeira ida a gente vai ter um primeiro momento de ação ali no livro, e acaba descobrindo também que são enviados mais suprimentos do que as meninas da equipe do barco retornam para a escola, né? E ressaltando aqui que dos personagens adultos da história, fora o pai da Reese, que sumiu na floresta e ninguém tem notícia, as únicas duas sobreviventes são a diretora e a professora que está na equipe do barco. E aí ela descobre, então, que são enviados muito mais suprimentos e que as meninas jogam parte desses suprimentos fora no mar. E ela fica revoltada com isso, porque em casa está todo mundo passando fome por acharem que estão mandando menos alimentos, que a Marinha está mandando menos alimentos, mas na realidade é porque parte dos alimentos são descartados antes de voltarem para casa. E ela fica muito transtornada, mas ela é obrigada a guardar segredo, ou ela guarda o segredo, ou ela perde a vida. Então ela é obrigada a guardar esse segredo e ela volta transtornada para a escola, sem saber muito o que está acontecendo e o porquê que isso está acontecendo. E no desenrolar da história, a gente tem ali o porto seguro dela, que é a Bite, que é a melhor amiga, a pessoa que tá ali segurando elas o tempo todo, que tá ali pra elas o tempo todo. E em um determinado momento da história, ela vai desaparecer, ela vai ter uma crise, né, que a Tox provoca nas garotas, e ela vai desaparecer, vai ser levada pra enfermaria e vai desaparecer. E a Hurt vai ficar mais transtornada ainda, porque ela não sabe o que fazer sem a Hurt a Bite ali do lado dela. Então a gente vai ver ela voltando ali a se aproximar da Reese, né, tentando entender tudo isso e falando que não pode ficar assim, que ela precisa achar a Bite. E vamos ver ele um pouco melhor, conhecer um pouco melhor a Reese e o que tem de sentimento entre essas duas. E ao mesmo tempo a Reese tentando ajudar a Hurt a encontrar a Bite. E nessa caminhada elas vão então furar a quarentena, que era a única regra que elas não podiam quebrar, né? A regra mais superior de todas aí, que a Marinha tinha definido. Então elas quebram para poder tentar encontrar ali a
a amiga delas que tá desaparecida e ninguém sabe o motivo. E elas começam a descobrir coisas que, assim, que até então elas nunca tinham percebido, né? Algumas meninas que somem, algumas meninas que a gente não tem mais notícia, muitas morreram pela infecção da tox, por não aguentarem sobreviver às mudanças, às mutações, mas algumas meninas ali desaparecendo, e quando isso acontece com a amiga delas, que elas vão começar a perceber que alguma coisa está estranha, que estão sendo ocultadas informações delas. E elas, nessa saga, né, elas foram à quarentena então, e aí tudo começa a desandar quando a Marinha para de enviar os suprimentos para elas. E elas começam a fazer várias descobertas de várias coisas e já não sabem nem mais em quem elas podem confiar, quem é quem. E, assim, é uma história que no início ela é muito lenta. Não é um livro que eu vou falar pra vocês, assim, que eu fiquei completamente apaixonada pela história, né? Eu acho que tem muitas coisas que eu traria mais pro meio ou então pro início da história. Eu acho que as partes mais de ações que te deixam mais curiosas estão no final do livro. Então, o final do livro ele é um pouco mais rápido de ler. E às vezes no início você tem aquele momento de ação que você acha que a história vai se desenvolver, que você acha que vai se descobrir coisas, mas aí acaba retornando pro início. Então, assim, é uma leitura lenta, não é um livro que eu gostei tanto, mas também não é um livro que eu odiei. Eu acho que tem várias coisas bacanas, né, pra gente poder ver aqui, que a gente consegue associar com o que está acontecendo com o nosso cenário, né, no mundo real. Principalmente o que está se passando na cabeça dessas meninas, a maneira como elas agem, o que é que elas podem fazer para sobreviver. É muito mais intenso tudo o que está acontecendo com elas, porque elas não têm comunicação com ninguém do exterior, são elas por elas, e elas que têm que se manter ali juntas, unidas. Mas eu confesso que eu esperava mais da história. No início eu até cheguei a indicar para algumas pessoas, porque eu achei que a história ia começar a se desenvolver lá para os 30% do livro, e acabou que muitas vezes vai e volta para o mesmo estado morno, e isso me incomodou um pouco, né? O final realmente é muito mais rápido, mas também não é um final muito surpreendente. Ele consegue te explicar algumas coisas, mas eu acho que ele é muito corrido também. Então eu senti falta das informações serem disponibilizadas um pouco antes para a gente conseguir processar essas informações. Eu acho que tudo no final ficou muito corrido, ficou muito tipo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue quase associar todas as coisas. A gente tem duas perspectivas no livro em um determinado momento, enquanto a melhor amiga dela, a Bite, some. A gente vai ter um ponto de vista da Bite, vendo o que ela tá acontecendo e o que ela descobre no lugar onde ela tá, mas ainda assim eu acho que faltou um pouco mais de ação no livro. E assim, eu ainda tô tentando definir se é uma leitura que eu gosto ou não. Mas assim, não tem uma cena de terror pesada, não é um livro de terror. Eu acho que se classifica mais como um thriller psicológico, né? Sobre todos os aspectos que estão acontecendo com elas. Mas para quem tem assim medo como eu, não é uma história que vai te assustar, que vai te dar medo mesmo. É mais um thriller psicológico. E assim, eu ainda tô tentando decidir. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi como a capa e o título, eles conceitualmente conversam com tudo na história. Então, à medida que você vai lendo a história, você vai olhando para a capa e vai falando: eita, eu entendi o porquê dessa capa, eu entendi o porquê da garota estar assim na capa, ou então o porquê do título, né? É muito ligado à história, e isso eu gosto muito quando acontece, quando a capa é realmente conceituada e baseada no livro, porque parece que a pessoa que fez a arte da capa também leu o livro e fez uma coisa própria, que você consegue, à medida que você vai lendo o livro, falar assim: gente, então isso é por isso. Então é uma coisa que eu gostei demais do livro, mas em geral não é um livro assim que me surpreendeu, que fez minha mente mas é uma leitura que eu recomendo. Tem várias coisas que a gente pode tirar, algumas mensagens que a autora quis passar que são interessantes, mas ainda assim eu acho que falta alguma coisa. E para quem não gosta, aí é um livro que tem um final aberto, né? Não tem um final fechadinho, certinho. Eu acho que a parte final do livro ela é muito aberta, falta muitas explicações. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu vou pedir para vocês deixarem
o joinha, se inscreverem no canal, me seguirem lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.